Oi, meu nome é Júlia Torres Lopes, sou da escola SESI de referência Robson Braga de Andrade e o meu projeto é reflexões acerca da dança, topologia e brasilidade, orientado por Paulo César de Holanda Santos, Maceió, Alagoas. Onde e como eu quero chegar no meu objetivo? Primeiro a gente precisa saber qual o meu objetivo. Meu objetivo é a expansão de possibilidades corporais, chegar num ponto de amplitude das possibilidades corporais, um aumento do vocabulário de movimentações, um vocabulário até coreográfico. Através disso, há uma relação da arte com a ciência muito forte, porque existem várias formas de quebrar alguns paradigmas e ampliar visões, e uma delas é a ciência. E aí eu chego nisso através de uma revisão da literatura já existente, porque não existe uma literatura que una a brasilidade, a topologia e a dança, mas existem literaturas nesses três âmbitos mais específicas, então a gente estuda essas literaturas, encontra pontos de interseção e experimenta elas de maneira prática, que veremos lá na frente. E aí, que literatura é essa? As mais importantes e as que contam a história do trabalho são a invenção de tradições e danças dramáticas do Brasil. A gente começa com a invenção de tradições de Eric Hobsbawm, que é um pensamento que não explica, não é pensado diretamente para o Brasil, mas explica muita coisa, e como exemplo, para a gente entender como ele se articula, a gente tem o processo de independência. O Brasil é um país continental com várias culturas dentro de si, mas quando ele se torna independente de Portugal, é preciso unificar. A gente tem a criação do Instituto Histórico-Geográfico brasileiro, e com ele a criação de um concurso chamado Como Contar a História do Brasil. Quem ganha é o naturalista alemão Karl von Matthias, e ele fala que a história do Brasil deve ser contada através da miscigenação, que é um fator biológico e não apenas humano. Então a gente tira um pouco do peso da responsabilidade de atos e consequências. Então a miscigenação entre o indígena, o negro africano e o branco europeu. E aí esse é o começo, ou um dos começos, de uma história que começa a ser contada, mas não de maneira solta, não são fios soltos. Ela é muito bem articulada. Então, através de símbolos, de narrativas, a gente tem uma história do Brasil e a invenção de tradições. E aí, lá na frente, no século XX, Mário de Andrade escreve o texto que é lançado de maneira póstuma, nos anos 80, Danças Dramáticas do Brasil, e que ele vai viajar pelo Brasil e mapear as danças dramáticas. E aí ele encontra pontos de interseção. Esses pontos são as danças dramáticas do Brasil, as danças populares, não contam histórias trágicas, como a Guerra do Paraguai, por exemplo. Elas usam de ferramentas como o processo cômico, o riso, para se libertar de valores dominantes. Elas usam de narrativas heróicas, da história do trabalhador, de histórias do cotidiano, dançadas para passar alguma coisa. Mas antes disso, elas têm sua origem quando populações dominantes querem passar para as camadas mais baixas da população fatos religiosos, as suas próprias narrativas, e de maneira mais didática mesmo, através de mimetismos. Então ela se desenvolve, talvez até perca um pouco dessa funcionalidade religiosa, mas encontra outras funcionalidades. E aí, lá nos anos 70, existe o surgimento do Grupo Corpo, uma companhia de dança em Belo Horizonte, que une a dança contemporânea às danças populares. E um fator muito curioso é que muitas pessoas falam que mesmo que o Grupo Corpo esteja na Europa com fundo cinza, o figurino cinza, sem nenhuma indicação do país que eles vieram, assim que você bate o olho, você enxerga que eles são do Brasil, justamente pelo sentimento na garganta. E a nossa função nesse projeto é identificar como esse sentimento na garganta vai reverberar pelo corpo e se mostrar topologicamente num espaço corporal, onde são essas nuances que mostram o Brasil e os sentimentos de brasilidade. E aí
esse espaço corporal, ele se dá por um conceito muito interessante chamado cinesfera, que é basicamente onde o meu corpo pode tocar no espaço em que ele está. E aí a gente tem um mapeamento até geométrico do espaço em que o corpo se dá, e a gente pode pensar também no espaço que foge do corpo. Então, onde o meu corpo pode tocar, onde o meu corpo pode entrar, sabe? E aí, isso em experimentação prática se dá na criação de um algoritmo que vai mapear as danças populares, a dança contemporânea e o balé clássico de modo a pesquisar o que já foi criado e entender onde a gente pode caminhar para ampliar a criação de movimentos. Então foram criados esses 3 bancos de dados para análise, e através do aprendizado de máquina os corpos foram mapeados mesmo, e as características dos bancos de dados foram sendo reveladas aos poucos. E aí a gente tem esse primeiro exemplo de teste em que eu faço uma pose para ver o quão preciso está uma pose de uma coreografia de samba inserida no banco de dados de danças populares, e o sistema lê exatamente que a pose vem de danças populares, o que é um bom resultado. Nessa segunda pose eu faço um braço arredondado com uma certa inclinação, e aí você percebe a confusão de danças populares e danças contemporâneas. É um movimento que se encaixa nos dois, mas a inclinação e esse movimento arredondado do braço se encaixam também um pouco no balé clássico. E aí o terceiro ponto, talvez o mais interessante de todos, seja essa inclinação, que por mais que não possua um movimento muito característico do balé clássico, se usa do Epauliment, que é uma característica muito específica dessa dança. Então a gente percebe que por mais que o sistema não reconheça muitas vezes movimentos tão grandes ou movimentos tão característicos, ele reconhece nuances, que é o que diferencia um estilo do outro, porque por mais que os movimentos passeiem de estilos para estilos, são as nuances que diferenciam. Então é um ótimo começo para um projeto que visa expandir essa experimentação prática em tecnologia e mapear um processo coreográfico que vem das origens do Brasil, mas se expande para outros caminhos. Então é isso, muito obrigada pela atenção, agradeço à banca avaliadora por toda a dedicação com os alunos que participam dessa feira. Muito obrigada!